Abre aspas. O objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou talvez, mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e pedagógico. A tese de que não se deve ensinar ou exigir o domínio do dialeto padrão dos alunos que conhecem e usam dialetos não padrões baseia-se em parte no preconceito segundo o qual seria difícil aprender o padrão. Isto é falso, tanto do ponto de vista da capacidade dos falantes, quanto do grau de complexidade de um dialeto padrão. As razões pelas quais não se aprende, ou se aprende, mas não se usa um dialeto padrão, são de outra ordem. E tem a ver, em grande parte, com os valores sociais dominantes e um pouco com estratégias escolares discutíveis. Fecha aspas. Olá, seja bem-vindo ao canal Literologia. Isso aqui é um trecho que está no livro Por que não ensinar gramática, do professor Círio Pocente, gente, tá? Então, é um livro que já data de alguns anos aí, mas que é sempre bom nós fazermos a releitura para a gente lembrar dessa discussão que há frequentemente na escola, se ensina ou não se ensina a norma padrão, ou o português culto, o português padrão, seja lá como queiramos chamar. Eu prefiro chamar português padrão ou norma padrão, né? Não prefiro norma culta, tá? Nós sabemos muito bem que há discussões ferrenhas e fervorosas por aí contra o ensino da norma padrão e, consequentemente, da gramática nas escolas. Essas discussões são muito frequentes nas universidades, né, nos cursos de letras, nos cursos de graduação e pós-graduação e, infelizmente ou felizmente, chegam à sala de aula, o que pode ser uma solução, mas também pode ser um problema. Por quê? Porque nós temos visões completamente diferentes e completamente subjetivas e ideológicas que chegam à sala de aula. Quem é da área de linguística sabe que uma das pessoas mais contra ao ensino da norma padrão é o professor Marcos Bainho, tá? E aí os livros dele constantemente atacam esses autores que defendem a norma padrão. Então, constantemente você vai ver o Marcos Bainho atacando aí o professor Círio Pocente, o professor Evanildo Bechara, mas que, às vezes, quando eu vejo os ataques que o Bainho faz, ele não ataca o argumento, ataca somente a informação. Por exemplo, esta frase aqui, o objetivo da escola é ensinar o português padrão. Depois o professor Círio Pocente vai expandir, vai explicar o seu argumento mais à frente. Por exemplo, ele diz assim, olha, antes preciso dizer que considero que estamos todos de acordo sobre um ponto, que o problema do ensino do padrão só se põe de forma grave quando se trata do ensino do padrão a quem não o fala usualmente. Então, essa é uma tese que todo mundo está de acordo. Um dos problemas de quem uma das teses, né, dos argumentos de quem é contra o ensino da norma padrão é que quem não fala norma padrão tem muito mais dificuldade para aprendê-lo. Isso é óbvio, uma vez que não está no cotidiano dele, né? Isto é, a questão é particularmente grave, em especial para os alunos de classes populares, por mais que também haja alguns problemas decorrentes de diferenças entre fala e escrita, qualquer que seja o dialeto, mas insisto sobre a hipótese de que provavelmente tais problemas sejam mais do tipo textual do que do tipo gramatical, né? E aí ele coloca assim, gente, ó, continuando. Dentre as que defenderiam que a função da escola não é ensinar o português padrão, aqueles que vale a pena comentar são basicamente duas, né? O problema, né, que ele diz, uma de natureza político-cultural, outra de natureza cognitiva. Então, são as hipóteses porque não deveria ensinar a norma padrão. Um é de natureza político-cultural e a outra de natureza cognitiva, gente. E aí o professor Círio Pocente vai contra-argumentar nesses dois argumentos, tá? Então ele diz assim, olha,
A tese de natureza político-cultural diz basicamente que é uma violência ou uma injustiça impor a um grupo social os valores de outro grupo social, né? Ela valeria tanto para guiar as relações entre brancos e índios, quanto para guiar as relações entre pobres e ricos, privilegiados e descamisados. Dado que a chamada língua padrão é de fato o dialeto dos grupos sociais mais favorecidos, tornar-se o ensino obrigatório para os grupos sociais menos favorecidos, como se fosse o único dialeto válido, seria uma violência cultural. Isso porque, juntamente com as formas linguísticas, com a sintaxe, morfologia, pronúncia e escrita, também seriam impostos os valores culturais ligados às formas ditas cultas de falar e escrever, o que implicaria em destruir ou diminuir valores populares. O equívoco aqui, parece-me, é o de não perceber que os menos favorecidos socialmente só têm a ganhar com o domínio de outra forma de falar e escrever, desde que se aceite que a mesma língua possa servir a mais de uma ideologia, a mais de uma função, o que parece mais evidente, tá? Então aqui o argumento do professor Círio Pocente é dizer que os alunos menos favorecidos não têm a perder aprendendo um novo dialeto. Exatamente o contrário, eles só têm a ganhar. Eles têm a perder sendo privados desta aprendizagem desse dialeto, né? Porque o dialeto deles eles já têm um certo domínio. Então a escola é para proporcionar a aprendizagem de outros dialetos. Ou seja, aqui é como se você dissesse aqui: não vou ensinar a pessoa a dirigir porque ela não tem nada a ganhar, uma vez que ela não tem carro, e carro é uma coisa de gente rica. Vamos pensar assim. Então, na verdade, esse argumento ele é destruído pelo professor Círio Pocente, uma vez que exatamente a escola deve proporcionar a aprendizagem de diversos dialetos, tá? Dos mais variados dialetos. Nas palavras do professor Evanildo Bechara, tornar o aluno um poliglota na sua própria língua, gente, tá? Isso poderia parecer óbvio, mas aqui que começa a funcionar o outro equívoco, o de natureza cognitiva. Ele consiste em imaginar que cada falante ou grupo de falantes só pode aprender e falar um dialeto, gente. Aqui é o outro equívoco de quem é contra o ensino de norma padrão, é achar que quem só fala um dialeto teria muita dificuldade para se aprender o dialeto padrão, o que seria uma espécie de preconceito cognitivo, ou seja, é achar que essas pessoas não têm capacidade de aprender um novo dialeto. Então elas não teriam capacidade, por exemplo, de aprender uma nova língua, de aprender uma língua estrangeira, uma segunda língua, terceira língua. Então aqui é dizer que essas pessoas realmente não teriam essa capacidade, tá? Ou uma nova língua, ele coloca aqui. Dito de outra maneira, a defesa dos valores populares suporia que o povo só fala formas populares e que elas são totalmente distintas das formas utilizadas pelos grupos dominantes. O que vale para as formas linguísticas valeria para outras formas de manifestação cultural. A hipótese supõe também que o aprendizado de uma língua ou de um dialeto é uma tarefa difícil, ou, pelo menos, difícil para certos grupos ou certas pessoas. Ora, todas as evidências vão no sentido contrário. Qualquer pessoa, principalmente se for criança, aprende com velocidade muito grande outras formas de falar, sejam elas outros dialetos ou outras línguas, desde que expostas consistentemente a elas. Em resumo, aprender outro dialeto é relativamente fácil. Portanto, nenhuma das razões para ensinar o dialeto padrão na escola, para não ensinar o dialeto padrão na escola, tem alguma base razoável, gente. Esse é o argumento básico do professor Círio Pocente, nesse livro aqui, recomendadíssimo. Por que não ensinar gramática na escola? Mesmo que você não concorde que seja importante ensinar norma padrão na escola, variedade padrão, mas é bom que você saiba os argumentos de quem gosta de ensinar e quem defende que deve se ensinar, né? Não é somente uma imposição de um grupo culto, exatamente o contrário, é uma oportunidade para quem defende a ideia, né? Uma oportunidade para se
para que essas pessoas que não têm essa formação culta se elevem. E, abrindo aqui um adendo, gente, neste exato momento da sociedade, dizer que o falar culto, falar padrão ou domínio de gramática é algo de grupos dominantes socialmente, isso é uma inverdade, isso é uma mentira, porque, na verdade, a gente percebe que pessoas, hoje, devido às questões midiáticas, pessoas que estão socialmente aí elevados, empresários, youtubers, né, social media, essas pessoas estão, vamos dizer assim, ricas, mas que elas não dominam o dialeto padrão. Então, hoje, domínio do dialeto padrão não tem relação direta, pelo menos não necessariamente, com quem domina outros grupos sociais, tá? Então, isso não é hoje verdade. Além disso, é cientificamente provado que quanto mais domínios linguísticos a gente tem, mais desenvoltura de raciocínio nós teremos, gente, em diversas outras áreas do conhecimento. Então, como é que nós vamos ter acesso a uma cultura científica, à linguagem científica, se nós não temos acesso àquilo que proporciona o conhecimento, que é a própria linguagem? Então, assim, não se justifica muito não ensinar. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem norma padrão com domínio de escrito, domínio dessas coisas. Então, acha que ensinar norma padrão é dizer que o verbo assistir, no sentido de ver, de observar, é transitivo indireto, portanto, assistir o filme está equivocado. Gente, não é isso, é muito mais do que isso. Norma padrão é entender as relações lógico-semânticas, é entender a escrita, entender por que a vírgula em determinada situação muda o sentido da expressão da oração. Tá bom? Então, assim, é uma discussão bem aprofundada que nós podemos deixar para outro vídeo, mas eu deixo aqui a recomendação deste livro, Por que não ensinar gramática na escola, do professor Círio Pocente. Para concluir, eu vou ler aqui a capa do livro, gente, né? A primeira parte deste livro expõe questões fundamentais relativas à natureza e ao aprendizado das línguas, destacando os fatores internos e externos da variação linguística, a natureza das gramáticas naturais, dos erros dos aprendizes ou falantes e aspectos do funcionamento da língua ligados aos contextos e valores sociais. Defende-se que o aprendizado de uma língua é um elemento de uma língua é um processo relativamente complexo, mas ao mesmo tempo natural, que a escola deve privilegiar a escrita, mas que características da oralidade são cruciais para compreender o processo geral. Na segunda parte, são expostos e exemplificados os conceitos de gramática normativa, descritiva e internalizada, e se apresentam algumas sugestões práticas de como trabalhar em sala de aula a partir da produção do aluno, tá, gente? Então, assim, é um livro essencial do professor Círio Pocente, né? O professor Círio Pocente dispensa comentários na sua contribuição para estudos de linguística e gramática no Brasil, tá bom? Vou deixar o link para que você possa adquirir, deixei o seu comentário, sua opinião sobre o tema. Depois eu voltarei a falar mais nisso, recomendando alguns outros livros, inclusive livros do próprio Marcos Banho e de pessoas mais voltadas para a área da sociolinguística. Abraço e até a próxima.